Olá, meu nome é Gabriela Julião, sou monitora de imunologia da Universidade de Cristos, tenho como orientador o professor Paulo Goberlânio e hoje nós vamos falar um pouco sobre os mecanismos efetores de resposta imunes, citocinas. Bom, essa é a parte 3, na qual a gente vai falar de quimiocinas, de IL-10, de VEGF, dentre outras coisas. Bom, começando falando um pouco das quimiocinas, elas são pequenas proteínas, no qual sua interação se dá por meio de pontes de hidrogênios. Elas são produzidas por leucócitos, células endoteliais, células epiteliais e fibroblastos. Tem sua indução por TLR, que são os receptores tipo Toll-like, TNF e IL-1, e sua fisiologia se dá nos linfonodos. As quimiocinas, ela tem uma ativação e algumas funções biológicas, por exemplo. Quando está tendo o tráfico de leucócitos, tem duas coisas que acontecem, que é o rolamento e a adesão. O rolamento, ele vai ser uma aderência frouxa ao endotélio, no qual esses leucócitos, eles vão se deslocar sobre a superfície endotelial. E a adesão, ela vai ser uma aderência firme dos leucócitos às células endoteliais pelas integrinas em estado de alta afinidade. E o que as quimiocinas, elas têm, qual a relação delas com isso? Bom, as quimiocinas, elas vão fazer a ativação dessas integrinas, né? Que vão fazer com que esses leucócitos, eles tenham essa aderência com essas células endoteliais. E também tem a angiogênese, direcionada ao sítio da lesão, né, que está relacionada com a cicatrização. A angiogênese, ela vai ser a formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos já existentes. Bom, agora falando um pouco da IL-10, a IL-10 ela é uma citocina anti-inflamatória, que ela é um inibidor fagocitário. Por exemplo, ela inibe macrófagos. Ela é uma proteína que ela tem uma ação contrária a citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo IL-1, IL-6. E ela faz, por exemplo, com os macrófagos, tem um fim da fagocitose e a inibição da expressão de NF-kappa-beta, justamente por ela ser um inibidor fagocitário. O que ela faz com o TCD4? Tem uma diminuição da atividade macrofágica, então vai ter a diminuição do MHC do tipo 2. O MHC do tipo 2, como vimos em aulas anteriores, ele está relacionado com o LTCD4. E o MHC do tipo 1, ele está relacionado com o LTCD8. E tem aqui, ó, o LTCD8, ele faz a inibição da síntese de MHC do tipo 1. Bom, falando agora do TGF-beta, tem a inibição da ativação de linfócitos. Tem aqui, ó, a resposta à redução macrofágica, como dito anteriormente, e a função dele vai ser paralela à síntese de IL-10. E a ausência do TGF-beta leva a lesões inflamatórias e a dano tecidual. Exatamente porque, ó, o TGF-beta, ele vai ser uma citocina, assim como a IL-10, uma citocina anti-inflamatória. Elas vão aparecer naquele final, quando a doença, quando aquele patógeno, ele já está mais contido e quando aquela inflamação, ela precisa ser desligada. Precisa com que haja a redução dessa atividade, por exemplo, fagocitária. Então, eles estão ali para diminuir a inflamação, por isso citocinas anti-inflamatórias. E se nenhum desses existir, vai chegar a um ponto que a inflamação vai estar muito grande e vai gerar um dano tecidual. O TGF-beta, ele tem uma ação dual. Ele vai potencializar tanto a resposta imune, como ele também vai causar propriamente o dano tecidual. E ele vai regular a produção de LTCD4 regulador e a sobrevida destes.
O VEGF, ele é o fator de crescimento endotelial vascular. Ele é uma proteína de sinalização que promove o crescimento de vasos sanguíneos novos. Essa proteína, ela vai igualmente estimular o crescimento de vasos sanguíneos após um ferimento, quanto o crescimento do músculo depois que o exercício ele foi executado. Nos casos em que os vasos sanguíneos eles são obstruídos, o VEGF ele vai fazer com que haja a criação de vasos sanguíneos novos para contornar as embarcações obstruídas. Bom, nesse slide eu também trouxe um exemplo de um problema que pode acontecer com o VEGF, que é com tumores contínuos. Os tumores contínuos, eles exigem um fluxo sanguíneo aumentado, se vão continuar a crescer além de um determinado tamanho. E os tumores que eles possuem a expressão de VEGF, eles podem continuar a crescer porque eles desenvolvem este fluxo sanguíneo aumentado, um processo referido como a angiogênese. Bom, aqui eu trouxe uma pergunta que tem no TED de vocês, que é: cite uma citocina de ação cicatricial. Eu trouxe a TGF-beta, porque ela é uma citocina, ela é a principal citocina envolvida na cicatrização, exatamente por ela estar presente em todas as fases do processo cicatricial. Eu trouxe outras citocinas também que vão estar presentes, como as interleucinas, o TNF-alfa e o INF-gama. E aqui eu trouxe algumas questões para a gente exercitar o que foi visto anteriormente. A respeito das citocinas e quimiocinas, assinale verdadeiro ou falso e justifique as alternativas falsas. Citocinas e quimiocinas são pequenas moléculas que podem ser secretadas em diversos tecidos, por diversos tipos celulares. Sua ligação a um receptor na célula induz a ativação de vias de sinalização. Citocinas servem como quimioatraentes de leucócitos para locais inflamatórios. Dentre as citocinas anti-inflamatórias estão IL-10, IFN-beta e TNF-alfa. Citocinas e quimiocinas podem ativar as células endoteliais e induzir a expressão de integrinas. Durante a resolução da inflamação, macrófagos do tipo M2 secretam citocinas como IL-10 e TGF-beta. Essas citocinas servem como inibidores da ativação de células do sistema imune. Bom, agora vamos para as respostas. Como ele quer que justifique as falsas, a gente vai ler as falsas. Citocinas servem como quimioatraentes de leucócitos para locais inflamatórios. Não. Quem serve de quimioatraente são as quimiocinas. Dentre as citocinas anti-inflamatórias estão o IL-10, IFN-beta e TNF-alfa. Não, a única citocina anti-inflamatória nesse item é a IL-10. As outras não são citocinas anti-inflamatórias. A segunda questão, ela diz assim: qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a resposta imunológica natural? Produção de citocinas, TNF-alfa, TGF-beta, interleucinas e interferons, que pode levar à inflamação, resistência a infecções, ativação de macrófagos e proliferação de células NK. Letra B. Interação das células apresentadoras de antígenos com linfócitos TCD4 ligadas a epítopos antigênicos específicos. Letra C. Expansão clonal, que é o mecanismo pelo qual os linfócitos sofrem considerável proliferação logo após a exposição ao antígeno. Letra D. Respostas à exposição posteriores ao mesmo antígeno, mediada por linfócitos T de memória.
vamos para a resposta. A resposta correta é a letra A. Mas por que as outras estão falsas? A letra B, ela fala lá no final, ligada a epítopos antigênicos específicos. A imunidade natural, ela não é específica, ela é uma imunidade inespecífica. Então, essa parte está errada. A letra C fala de expansão clonal e fala dos linfócitos, né, que sofrem considerada proliferação logo após a exposição ao antígeno. Sendo que os linfócitos, eles não têm uma atuação na imunidade natural. O linfócito, ele tem uma atuação na imunidade adquirida. Assim como a letra D, ela também fala de linfócitos T. Linfócitos T não estão, presentes na imunidade natural. Eles são células presentes na imunidade adquirida. Bom, essas foram as minhas referências. E muito obrigada.